Muito boa tarde. Nós vamos dar início a essa audiência pública referente às metas fiscais do segundo quadrimestre de 2013, de acordo com a Lei Complementar 101 de 2000, para apuração dos resultados primários e nominais, dívida pública, as metas de arrecadação e também avaliação orçamentária e financeira do município. Então, eu queria convidar e pedir aos vereadores que façam a gentileza de recebê-los. Eu queria convidar o secretário municipal da Fazenda, doutor Adalmo Porto Rangel. Eu queria convidar também o Alexandre Lino Pereira, diretor do Departamento de Contabilidade e Controle Financeiro da Prefeitura, que anda com a crista meia baixa nos últimos dias. Mas ele não tem crista, ele tem careca. Só os dois, né? Aqui. Muito obrigado aos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Fala primeiro aqui. Você primeiro? Você mandou. Eu queria imediatamente passar a palavra para o secretário municipal da Fazenda, o Adalmo Porto Rangel, para suas considerações e demonstração do relatório de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2013. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, obrigado pela presença e obrigado pelo convite. O segundo quadrimestre ele teve uma característica já esperada, que janeiro, fevereiro, março e abril, ele tem uma característica de captação de receitas, uma captação mais positiva, né? Porque nós registramos IPVA, principalmente janeiro, fevereiro, março, abril, também esperada uma apreciação na receita de IPTU, porque muitas pessoas pagam cota única, e então de janeiro até abril existe uma captação maior de receitas, e aí você consegue ter uma capacidade mais efetiva de fazer face às despesas, né? A partir de maio, começa então a entrar a receita numa linha mais constante, digamos assim, né? Então, se a gente fosse fazer uma curva, até abril essa curva é ascendente. A partir de maio ela começa a ficar uma linha constante até o final do ano, muitas vezes, né? Só para a gente ter uma ideia, enquanto abril a receita de IPTU chega perto de 18 milhões, nesse mês de agosto 2 milhões, quer dizer, é uma diferença muito grande, né? Então, uma característica que diferencia o segundo quadrimestre é essa queda de receitas, né? Agora, nós continuamos na negociação com fornecedores, todos aqueles parcelamentos que foram feitos desde janeiro, nós prosseguimos, né? E prosseguimos até agora, quer dizer, um processo permanente de busca de solução negociada, dialogada com fornecedores, com pendências e tudo mais. E também, outro ponto a destacar é que os contratos, os convênios com entidades assistenciais também precisaram ser revistos, né, por conta de atualização de valores, aquelas entidades que prestam serviços
de amparo aos idosos, às pessoas fragilizadas aí da sociedade, enfim. Então, são características também desse período. Vou passar para o Alexandre, e nós estamos à disposição para uma interação posterior. Palavra, Alexandre Lino. Queria registrar aqui a presença do José Muniz Alves, nosso Zequinha, secretário municipal de Serviços Públicos. Vamos lá? À vontade, Alexandre. Obrigado, viu? Ô, gente, boa tarde, né? Queria agradecer a presença de todos aí, contar um pouquinho com a paciência de vocês, né? Sexta-feira, né? Todo mundo querendo tomar uma cervejinha, mas até às 11h30 da noite a gente sai daqui, não tem problema não, é rapidinho. Atendendo à legislação, né? A Lei Complementar 101, que é a lei fiscal, desde 2000, né? A gente está aqui para apresentar aos senhores as metas fiscais do quadrimestre, segundo quadrimestre de 2013, né? A gente sempre começa com o que determina, né, a nossa presença aqui, a presença dos senhores aqui hoje, que é o artigo 9º da lei complementar, né, o parágrafo 4º, que fala dos cumprimentos das metas, tá? A gente também trabalha com o índice, né, para facilitar um pouco mais para os senhores. Já visto que é uma grande quantidade de números, né, a gente procura facilitar ao máximo, né? A gente não pode fugir da metodologia de apresentar os números, né? Metas fiscais já propriamente dito são números, né? Ditas são números. Então a gente tem aí o índice para elencar de forma mais clara as situações que são apresentadas a seguir. No item 1, a gente demonstra receita e despesas segundo as categorias econômicas e apuração do superávit ou déficit financeiro. Então a gente sempre fala que a receita na parte pública são duas categorias, são as correntes e as de capital. A diferença é que a de capital geralmente é investimento, né, operação de crédito, e as correntes salário, materiais de consumo, outros serviços terceiros, né, que na apresentação dos balancetes mensais, aí o pessoal começa a ter um pouco mais de vivência, né. Item 2, a apuração do resultado primário, prefeitura e consolidado, é a apuração do resultado sem a inclusão dos réis a pagar e sem a disponibilidade financeira. Enquanto que o item 3, o nominal, você inclui a disponibilidade financeira e restos a pagar do período, tá? Acumulado no período. As metas bimestrais de arrecadação, todo o valor que foi elencado por metas para arrecadar e o que efetivamente arrecadou, tá? Os recursos aplicados na saúde, no ensino e no pessoal, que são os constitucionais, né? Um demonstrativo do rápido da dívida fundada, aplicação de recursos de conservação de patrimônio e, encerrando, a gente apresenta uns balancetes resumidos das autarquias no período que a lei determina, tá ok? Então a gente inicia com o nosso relatório de demonstrativo de receitas e despesas no segundo quadrimestre e nós apresentamos as seguintes circunstâncias. A receita total, pode passar, Gustavinho. Isso, obrigado. A receita total do quadrimestre, né, já com a dedução do Fundeb, porque o senhor sabe que são valores são retidos para a formação do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico. Então, no quadrimestre, a Prefeitura ela arrecadou um total de R$ 117.857.408,91. E as despesas liquidadas, quer dizer, todas as despesas já foram emitidas, notas e compromissos assumidos, um total de R$ 122.256.000. Nesse quadrimestre, a Prefeitura apresentou um déficit de R$ 4.398.000, né? Já visto que a receita corrente com a despesa corrente existe um equilíbrio, mas a de capital, ela tem uma diferença na despesa de capital, porque nas receitas, nem todas as despesas de capital são de recursos vinculados, aí estão distribuídos os recursos próprios também, né? Então, essa diferença arrecadou 300 mil e liquidou 6 milhões, tá? Em seguida, um resumo, né, analítico das receitas no quadrimestre da Prefeitura, tá, mês a mês, que resultou nos 117.857.408,91 que nós apresentamos aos senhores. E aí eu reforço a palavra do Edão, referente ao IPTU, que no primeiro quadrimestre, evidentemente, o IPTU é maior, né? No segundo quadrimestre já segue linearmente demonstrado, 1.591, 1.519, 1.524, 1.464, né?
Todos sabem que no primeiro quadrimestre, né, a receita é maior. E o IPVA também, né, o montante ele é contabilizado no primeiro quadrimestre, a maior parte, tá? Resumo das receitas. No que se refere a despesas, a gente coloca aos senhores também, também o que foi gasto, foi liquidado nas secretarias de um modo geral, tá? Incluindo recursos vinculados e próprios. Aí estão todas as despesas liquidadas, né? Encargos gerais, salário, né, vale alimentação, né, vale refeição, todos os encargos, obrigações patronais, fundo de garantia, ele é classificado como encargos gerais do município. Todas as secretarias, a gente dá um destaque para a saúde e educação, que são as que têm maior dispêndio, né, que a Constituição obriga um limite mínimo de gasto, então direciona para atender o que a Constituição nos obriga, tá? Então, o total, 122.256.320,68. A seguir, a gente demonstra aos senhores o resultado primário, aquilo que a gente comentou antes, né? O resultado primário é receita e despesa, com algumas deduções que o Tesouro Nacional nos obriga a fazer para a base de cálculo, e apresentou a seguinte situação. Na Prefeitura, ela teve uma arrecadação até o quadrimestre de receitas fiscais líquidas, né, deduzindo o Fundeb e deduzindo aplicações financeiras também, de 245.139.372,53, tá? Por que é deduzido aqui as aplicações financeiras? Porque o recurso já veio e ele é aplicado. Então, o recurso que vem, ele é considerado, mas a aplicação é uma receita de um recurso aplicado. Então, o Tesouro Nacional, ele deduz isso da base da receita. É só o dividendo, né? Então, ele entende que o que entrou, contabilizou. Agora, o dividendo daquilo, né, o juros daquilo, a bateria. Então, a metodologia de cálculo é essa. A dedução do Fundeb, né, evidentemente, que é um valor retido, né, resultou na receita fiscal líquida da Prefeitura até o período de 245.139.372,53, enquanto que as despesas até o período liquidadas, elas atingiram um total de 227.071.982,86. O resultado primário da Prefeitura até o segundo quadrimestre, um superávit de 18.067.389,67. Tá? É importante a gente dizer também que estão as receitas vinculadas e próprias. Não se divide, né? Elas estão todas juntas para a base desse cálculo. Então, a Prefeitura, até o segundo quadrimestre, apresentou um superávit da ordem de 18.067.389,67. Em seguida, a gente apresenta aos senhores os dados consolidados, né? A Prefeitura e as nossas autarquias, que hoje no total de 5. Até o segundo quadrimestre, o valor das receitas município e autarquias atingiram um total de 277.636.625,85, enquanto que as despesas do município, no período, atingiram 257.569.464,11, resultando no superávit primário do município até o segundo quadrimestre da ordem de 20.067.161,77. Ok? Em seguida, a gente demonstra um outro relatório, é uma outra maneira de se calcular, que é o resultado nominal, que nesse relatório ele demonstra restos a pagar, disponibilidade financeira, né, que é um relatório, outra base de cálculo, outra formatação, que apresenta a seguinte maneira. A Prefeitura, até o segundo quadrimestre, ela teve um déficit nominal de 6.705.000. Haja visto que, pode passar, Gustavinho, daquele parcelamento que foi feito no início do exercício, né, em torno de 10 milhões que nós projetamos para o INSS, foi feito parcelamento, automaticamente feito o parcelamento, inclui-se na dívida fundada, que é uma dívida a longo prazo. Então, isso, evidentemente, que ocasionou o déficit, porque 10 milhões é um valor considerável, tá? Está sendo pago, equacionado, mas teve que entrar na dívida fundada, né, Dão? Para que se mantenha a certidão negativa vigente. Tá? Então, esse é o motivo. O parcelamento é autorizado, tudo autorizado pela medida provisória 589 da Receita Federal. Isso impactou no resultado primário da Prefeitura, nominal,
até o quadrimestre. À medida que vai equacionando e a disponibilidade financeira vai melhorando, isso tende a cair. Tá? No município, né, aí a gente, voltando a falar, somamos os valores da prefeitura e das autarquias, teve um superávit um déficit de 16 milhões. Tá? Nós observamos aí que o ativo disponível em 31/8 foi menor que do ano passado, das autarquias, né? O resto a pagar um pouco maior também, referente a 31/8. Tá? Então, esse comparativo a gente demonstra aos senhores aqui. Resultou num déficit, o resultado nominal de um déficit de 16.043, que com o andar do exercício, amortização e atividade, e o ativo financeiro melhorando, tende a cair também, tende a normalizar. Tá? É a mesma justificativa, né? O impacto, o déficit de 16 milhões foi um impacto com relação à dívida, né? Que impactua 10 milhões, somado as duas, né? Então tem esses contratempos eventuais. Tá? A seguir, a gente demonstra aos senhores as metas, né? As metas bimestrais, que funcionam da seguinte maneira: o tribunal ele pede aos municípios, através das prestações de contas bimestrais e quadrimestrais, que você exemplifique, você demonstre para eles as suas metas de arrecadação e o atendimento ou não. Né? O tribunal analisar como é que está sendo a evolução, as metas estão sendo nos conformes, né? Dentro da capacidade do município, ele tem esse poder de análise. Né? E as nossas metas apresentaram a seguinte circunstância. Vejam, senhores, embaixo, em cima estão as metas, né, os valores arrecadados, e a meta da prefeitura prevista, ela tinha uma meta de 285.089.158,74, e arrecadou 246.553.334,97, um déficit de receita, né? Essa receita, ela foi estimada a arrecadar tanto, arrecadamos 38.536.323,77 a menos. Isso a gente verifica nos relatórios que é pertinente à receita de ter capital. Receitas de operações de crédito e transferência de capital que foram orçadas e que até então não vieram em sua totalidade. Então isso é o resultado que resultou, o resultado que demonstrou os 38 milhões negativos da prefeitura até então. Né? Não quer dizer que seja um déficit financeiro. Tá? O que demonstra é que fez uma previsão de receita, de tanto, até 31 de agosto, arrecadou 38 milhões a menos, que é resultante da receita de capital. Ok? Em seguida, a parte consolidada, tá? Tivemos também a mesma circunstância de déficit, tendo em vista também as receitas de capital do município, né, que foi pleiteado para a prefeitura e as autarquias, até então efetivamente não se concretizou. O que resultou no déficit de 37.132.605,51 do município. Né? A gente tem aí uma missão de tentar reverter isso daí. Né? Caso venham as receitas, né? Ótimo, né? Em seguida, a gente vai expor, resumidamente, como é que está aí o andamento da prefeitura nos seus gastos constitucionais. Então, a gente demonstra o seguinte aos senhores: no item 5, o que foi aplicado na saúde. Nós gastamos 42.173.770,14 dos 156.194.420,21 arrecadados. O que significa? Nós gastamos 27% de no mínimo 15% que tem que ser gasto. Então, a saúde a gente está aplicando bem mais do que a Constituição nos exige. Né? A gente tem que aplicar no mínimo 15%, estamos aplicando 27%. Tá? É recurso próprio, viu? Aí não tem convênio, não. É só recurso próprio. Tá? Em seguida, a gente comenta a educação. Vejam, senhores, que a base de cálculo é a mesma. A receita é 156.194.420,21. Nós aplicamos 32, até o mês de agosto, 32.663.157,41, e nós aplicamos 20,91. O mínimo é 25, né? Existe mais esse quadrimestre para que se atenda os 25, e a gente atende. Né? Existem programações orçamentárias para que se empenhe e liquide, para que atenda os, no mínimo 26. Tá?
Agora, no Fundeb, que nós temos gastado no mínimo 60%, né, Flávio? Com professores, né, profissionais, nós estamos aplicando 71% do recurso que vem. Então, estamos enquadrados dentro do limite que a lei nos exige. Tá? Em seguida, a gente vai comentar os senhores da folha de pagamento, né? Dado muito importante também. A Prefeitura de Poços de Caldas, ela aplicou, com o pessoal, um total de 109.566.702,85 das nossas receitas correntes líquidas, que a nossa receita hoje, até 31/8, 247.347.401,23. Então, a gente aplicou, no período, 44,30, né? Dentro do que a lei permite. A lei fala em 54, a lei fala em 60, que seria 54 município e 6 Câmara, né? Então, por isso que dá os 60. Tá? E o município é efetivamente a parte consolidada que a gente explica abaixo aqui. No consolidado, quando se soma as receitas das autarquias com seus funcionários, né? O que apareceu para a gente? Aplicamos 42,89%. A receita aumenta, evidentemente, e a folha também, evidentemente, aumenta um pouco. A folha do município até 31/8, 118.776.936,74. E a receita corrente líquida, 207.933,86,76. Estamos dentro do limite, né, dentro do limite da lei complementar 101. Ok? Em seguida, a gente explica que os senhores, a evolução da dívida é um pouco mais resumida, né? Os contratos de Caixa Econômica, Banco Brasil e INSS, né? Operação de crédito Banco Brasil e confissão de dívida de Receita Federal PASEP, estão sendo pagos rigorosamente em dia, tá? Então, o somatório, desculpa que eu não pus somatório aqui, até por questão de esquecimento mesmo, desculpa mesmo, mas esse valor, ele está lá no relatório nominal da dívida, né? Que é o 31/8, tem lá a dívida fundada, é aquele valor, é o total da dívida, tá? E assim, Caixa Econômica Federal, saldo de 5.500.000, Banco do Brasil, na parte de contratos, 8.990, INSS 39.213, operação de crédito Banco Brasil, um saldo de 308.000, Receita Federal, um saldo de 7.118.000, né? Até recordo aqui, de uma audiência que eu participei, até o presidente falou que o Edão também tinha falado que dívida fundada para obras é uma dívida saudável, né? Dívida a longo prazo, mas para obra é uma dívida saudável, né? Dívida não saudável são essas de parcelamentos. Isso daí eu também concordo, né? Não deixa, no meu entender, eu também concordo, tá? Com relação à dívida fundada, são esses valores. Partindo para o item 9, é só uma breve, o item 9 é só uma breve informação sobre a conservação do patrimônio, tá? O que está sendo feito em projetos, em obras, em equipamentos. E no quadrimestre, a Prefeitura aplicou 5.667.635,71. Isso é obra, reforma, né, compra de imobilizado, cadeira, mesa, tá? Isso são valores liquidados. São valores que já têm notas fiscais emitidas, ok? Partindo para o item 10, que é o item final, a gente tem uma breve demonstração dos dados das autarquias. Como eu falei, hoje nós temos 5, né? Então, a gente demonstra aos senhores aqui as nossas autarquias. A gente começa pelo DEMAI, que é a nossa maior autarquia hoje, né? Diretamente lá para o saldo de banco, encerrado em 31/8 de 2013, o DEMAI tinha em suas contas bancárias 18.900.870,31, tá? Falando diretamente no saldo de banco, tá? Tem as receitas correntes, despesas correntes, receita extra quando tem, tá? Então, o DEMAI, em 31/8, ele fechou com um saldo de banco de 18.900.870,31, ok? Partindo para a seguinte, que é as águas minerais, ela fechou o saldo de banco em 31/8 em 26.974,26. A outra autarquia, o IASME, né, o nosso Instituto de Assistência, ele disponível no banco em 31/8, 5.064.824,58. Ok? Em seguida, a gente fala da autarquia
que ela tem no banco em 31/8, tinha, né? No banco em 31/8, total de R$ 1.682.173,22. Em seguida, é a Fundação Jardim Botânico, né? Com saldo em banco em 31/8 de 2013, de R$ 88.978,78. Enfim, os números que a gente apresentou aos senhores, relativamente são esses, né? A gente tem lá, na contabilidade, os balanços mais analíticos, né? A gente encaminha. A gente está à disposição para qualquer dúvida, tá? Eu queria agradecer a paciência dos senhores. Muito obrigado pela paciência. Só isso. Queria registrar aqui a presença da doutora Rita de Cássia Raimundo, coordenadora do PROCON, e abrindo a palavra para os vereadores, já dar a palavra para o vereador Jonei Eiras. Jonei foi mais rápido no gatilho, Thiago. Senhor presidente, senhor secretário, senhoras e senhores vereadores, senhores presentes, o senhor secretário, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: sobre a mudança física da Secretaria de Fazenda, eu queria saber o que o senhor tem para falar sobre essa mudança. Se trouxe, se não trouxe prejuízo, se foi bom, deve ter sido bom pela sua escolha, né? E outra coisa, sobre o ITBI, porque diz que na cidade fala-se que tem terrenos que estão no valor venal, num preço de 20 anos atrás, agora permanece até agora. Isso daí se acarreta, a arrecadação deve acarretar, né, prejuízo. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Obrigado. Saudação, vereador Jonei Eiras. Desde janeiro nós temos a intenção de unir a equipe da Fazenda num único ambiente, porque uma das premissas de você melhorar a produtividade de uma equipe, né, é você deixar, quanto mais as pessoas colaborando num trabalho participativo, melhor. E nós tínhamos duas equipes em lugares diferentes, né, quer dizer, até para reunir a equipe, trocar informações, enfim, estava muito difícil. E o doutor Dalmo, procurador-geral do município, ele aceitou a ponderação de a gente fazer uma permuta de locais, né? Quer dizer, hoje a Procuradoria está próxima da Controladoria, próxima da Secretaria de Governo, Administração e o Gabinete. Então, eu acho que isso ganha uma certa visão estratégica também, né? E, de outra parte, o fato de irmos para o outro prédio, onde já era arrecadação, agora o segundo piso ficou a contabilidade, a fiscalização já estava lá, e a gente sentia que alguns servidores estavam muito isolados, né? Divisórias, paredes dividindo. Então, a proposta que nós fizemos, os servidores aceitaram, de quebrar paredes, tirar divisórias, vamos deixar o ambiente mais leve, né? Mais fraterno, para que as pessoas conversem mais, troquem mais informações e a gente ganhe escala de trabalho, produtividade. Porque eu entendo que a Secretaria de Fazenda, como as demais, todo servidor deve saber tudo, né? Eu não gosto desse modelo extremamente especializado, em que o servidor só sabe aquilo, né? Eu acho que é muito importante. Por exemplo, se a gente começar uma campanha agora em outubro para atender os contribuintes, visando oferecer descontos para pagamento das dívidas, é importante que todos os 36 funcionários da Fazenda saibam o que está acontecendo, possam dar informações. Qualquer dos ramais da Fazenda que tocar, a pessoa saiba dar informações. É muito desagradável o contribuinte ficar pipoqueando, né? Quer dizer, não é comigo, é com fulano, mas o ramal está ocupado. Quer dizer, não é assim. O moderno modelo de atendimento exige que todos deem um atendimento adequado. Então, é claro que esse é um caminho de médio prazo, você não implanta isso por decreto, nós vamos exercitar esse modelo nos próximos meses, né? Mas eu acredito, e os servidores têm dado sinais de que gostam desse modelo novo. Então, nós estamos construindo isso, de modo que o contribuinte tenha, através do site 0800, um e-mail, também presencialmente um atendimento de qualidade. E o modelo que nós miramos é o modelo do PROCON. A doutora Rita
adota esse modelo lá de atendimento integral, quer dizer, sentou na baia, está ali, você é atendido na hora, sem esse negócio de vai ali, vai aqui, né? E também o acesso lá do segundo piso, né? Porque nós tínhamos na antiga sede muita vulnerabilidade de documentos. A nossa tesoureira, por exemplo, ficava com cheques em cima da mesa, documentos contábeis expostos, quer dizer, isso não é bom. Eu acho que dentro de um processo de controladoria, de governança e de segurança, você tem que ter, por exemplo, áreas chamadas back-office, em que você tem a retaguarda protegida, né? Então, a contabilidade hoje está endevassada, quer dizer, ninguém entra lá. Fiscalização, enfim. Então, num breve recorte, né, um panorama muito breve, essa é a intenção de melhoria de atendimento ao cidadão e também uma melhoria no ambiente de trabalho dos servidores, né? Na segunda indagação, vereador, nós entendemos que o ITBI de Poços de Caldas ele é muito modesto, muito modesto. Nós observamos aqui, por exemplo, que nesse mês de agosto, R$481 mil de receita de ITBI é muito modesta, é muito tímida a arrecadação de ITBI. Nós emitimos por dia na Fazenda 20 guias, na média, 20 guias de ITBI. Se nós projetarmos isso para o ano, nós vamos chegar a 4.800 negócios imobiliários ano. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, arredondando, 5.000 operações imobiliárias são realizadas na cidade. Isso no ambiente formal, legal, em que a pessoa vai lá pagar o ITBI. Fora, né, as operações chamadas contrato de gaveta, né? Ora, se nós temos 5.000 operações imobiliárias na cidade, a dinâmica imobiliária aqui é muito vigorosa, todos sabemos disso, né? E a prefeitura tem uma arrecadação dessa, certamente nós estamos renunciando a um valor há anos e anos e anos de renúncia de ITBI, né? E aí, quando você vai para um exemplo prático, eu acho que o exemplo ele enriquece, né? Eu tenho citado isso aí a exaustão, um terreno de R$100 mil vendido no Jardim das Azaleias no último mês, que é o preço de mercado, fala-se lá em 120, 110, mas sempre tem um negócio, uma barganha, chegou-se a R$100 mil, esse terreno foi vendido, R$100 mil. Ora, esse terreno deveria permitir à prefeitura, por direito, R$2 mil de receita. O ITBI é 2%. Como esse terreno está precificado lá como valor venal R$20 mil, nós recebemos R$400, quando o justo seria receber R$2 mil. Ora, se essa renúncia de R$1.600 nessa única operação, se nós pudermos projetar isso para 5.000 operações ano, eu estou chegando perto de 7 milhões, 8 milhões, que a gente está jogando fora. 8 milhões. E aí, quer dizer, é um assunto da comunidade, esse não é um assunto da prefeitura, quer dizer, não é do secretário. Esse é um assunto que a comunidade tem que resolver. O que eu quero? Eu quero continuar reivindicando melhor asfalto, melhor saúde. Eu quero isso? Quero. Ora, mas a Petrobras tem que explorar o pré-sal. Agora, para isso, ela tem que fazer navios, tem que contratar geólogos, já tem que investir em capacitação, vai ter que ampliar a COP lá no Fundão, no Rio de Janeiro, vai ter que investir. Então, a nossa cidade vive também esse tipo de reflexão, quer dizer, ela cresce, precisa atender demandas urgentes de saúde, educação, tudo que a gente sabe. A natureza aqui é exigente, quando tem uma queimada, todos nós ficamos desesperados. A gente vê uma fumacinha, né, vereador? Lá na sede de São Domingos, caramba, não pode, aquela serra é maravilhosa. A gente cuida do meio ambiente, quer cuidar melhor, das pessoas, quer cuidar melhor, e precisa ter receita. Então, esse desafio é um desafio da comunidade, volto a dizer, não é do secretário, não é do prefeito, é um desafio da comunidade. Então, quer dizer, ainda aí, concluindo a nossa conversa com o vereador Jonei, o ITBI é hoje uma renúncia expressiva da cidade. E nós precisamos cuidar disso, precisamos olhar para isso com carinho, né? Porque não dá mais para adiar. Esse é um processo que as transações imobiliárias estão aí, a prefeitura tem por direito receber 2% e tem por dever
buscar alternativas que visem a equilibrar essa receita. Vereador Tiago Cavelanha, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, demais presentes, senhor secretário Alexandre. Senhor secretário, observando os números aqui, infelizmente, aquela meta, aquele combinado que nós tivemos na última vez que o senhor esteve nessa casa, de aumentar a arrecadação em 20% e reduzir os custos em 30%, que eu ainda torci junto com o senhor, que falei, espero que Deus o abençoe para que isso realmente aconteça. Ainda não conseguimos, né? Mas nós vamos conseguir. Deus tenho quiser. fé no trabalho da sua gestão lá enquanto secretário da Fazenda. Eu espero que realmente isso um dia possa ser mostrado aqui, ou pelo menos algo próximo disso. Se conseguir metade do que o senhor tinha colocado, eu já vou ficar extremamente satisfeito. Claro. Outras coisas que eu gostaria de pontuar aqui são colocações rápidas. O DEMAI tem um saldo de 18.900.000 aplicado em bancos. É o maior saldo que o DEMAI já teve até hoje, toda a história daquela autarquia. Isso precisa tomar um cuidado muito grande ao analisar um número desse para ver se esse saldo que está lá talvez não seja fruto de um não investimento, uma não aplicação nas obras que aquele departamento precisa. O DEMAI está quieto. Até 2 anos atrás, o que a gente mais ouvia, 3 anos atrás, era faltar água aqui, faltar água ali, serviço de qualidade está caindo, a qualidade do serviço está caindo. Quer dizer, nós precisamos sempre ter que ficar felizes com esse saldo positivo, sim, mas ao mesmo tempo nos pararmos para refletir. O DEMAI não é banco para ficar aplicando 18, 19 milhões. O DEMAI precisa fazer esse dinheiro girar. Vamos ampliar nossas estações, vamos construir mais reservatórios, vamos melhorar nossas redes, trocar nossas redes, botar as nossas redes para funcionar. E se nós não temos corpo técnico aqui, então vamos trazer de fora, porque capital para fazer isso tem. Está demonstrado aqui que tem. Vamos renovar nossa frota, vamos, enfim, modernizar, voltar o DEMAI a ser um departamento de vanguarda como já foi na década de 90. E por último, Alexandre, naquele demonstrativo da dívida fundada, que você inclusive citou ali, esqueceu de fazer a soma ali, eu fiz muito superficialmente aqui, eu concordo plenamente com o presidente dessa casa, com o vereador Paulo Tadeu, quando ele diz que a dívida fundada para obras, ela é extremamente saudável, ela é boa para o município. Agora, até o meu humilde conhecimento da gestão pública, todas as obras que são financiadas pelo governo federal, estadual, etc., vêm pela Caixa Econômica Federal. Pelo menos até as que eu conheço. E a nossa dívida fundada com a Caixa Econômica Federal são só 5 milhões e meio, 5 milhões e 600. Quer dizer que os outros 55 milhões são Banco do Brasil e INSS, outra no Banco do Brasil, 300 e poucos mil, não sei o que é, e PASEP. Quer dizer, eu nunca me preocupei, quando via dívida fundada, eu falava, isso aí é natural, isso aí vai pagando, isso aí são obras, né? São novos investimentos, isso é positivo. Também sempre tive essa visão e concordo plenamente com a fala do vereador Paulo Tadeu, com o presidente dessa casa, quando disse isso. Porém, hoje eu falei, peraí, o que disso aqui será que é obra, o que disso aqui será que é parcelamento de dívida, como você colocou? Então, são dos 60 milhões, se você somar, que é grosso modo, que dá mais ou menos, 55 é parcelamento de dívida. É PASEP, que deveria já ter sido pago, é INSS, que já deveria ter sido pago, 5 milhões, pouco mais, 5 milhões e 600, 5 milhões e 591, possivelmente são obras, novos investimentos. O resto é conta. Nós temos que pagar de um negócio que já foi, que já passou, que já gastamos. Então, temos que nos preocupar também. Hoje eu acordo para nós, desperta a todos os vereadores, para abrirmos os nossos olhos para a dívida fundada também, que até pouco tempo atrás a gente deixava ela de lado, né? São só essas as minhas observações, senhor presidente, senhor secretário. Friso que todas elas são no sentido construtivo, do alerta, do despertar aí para esses números. São muitos os números, às vezes a gente passa correndo
pula alguma coisa, mas acho que são 3 pontos que merecem a nossa atenção e o nosso cuidado, não só dessa casa, mas também do pessoal do Executivo. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhor secretário. Aliás, já peço desculpas, senhor presidente, que eu vou ter que me ausentar em função do... Eu queria só fazer uma ponderação brevíssima sobre a sua contribuição, agradecer a sua contribuição. Obrigado mais uma vez. Mas um brevíssimo comentário. Primeiro, é uma determinação do prefeito, doutor Heloísio, que todas as autarquias municipais sejam superavitárias. Quer dizer, evidentemente que esse é um processo, né, que exige um planejamento estratégico muito refinado, um foco muito grande nas suas atividades, né, e o prefeito tem destacado isso, quer dizer, todas as autarquias têm que ser rentáveis, elas não podem mais ser deficitárias porque sobrecarregam o caixa da prefeitura. Um outro ponto que eu queria valorizar do que o senhor falou, em relação à dívida fundada, é o seguinte: desse total aqui, perto de 46 milhões são renegociações, né? INSS, PASEP e tal. Agora, Caixa e Banco do Brasil aqui foram investimentos lá atrás, né? Quer dizer, eu me lembro que o Banco do Brasil foi PNAFM, um investimento lá em modernização, Caixa tem aqui também questão de mobilidade, então tem um forte componente também, quer dizer, não é forte, mas tem investimento aqui também. Mas eu concordo com o senhor em relação a esse processo de os vereadores ficarem muito atentos à dívida fundada também, não só a dívida de curto prazo, porque, por exemplo, só para concluir, o Banco do Brasil está lançando agora uma linha de crédito muito interessante, que é financiar contrapartida de obras do PAC. Então, se o prefeito, através desse trabalho que está fazendo em Brasília, conseguir recurso do PAC para algum tipo de obra na cidade, digamos que consiga lá 20 milhões, a prefeitura tem que entrar com 2, um exemplo. Digamos que 1 milhão, a prefeitura decida tomar um financiamento do Banco do Brasil para suportar um pedaço. Isso é possível, ok? Então, aí sim, uma dívida saudável, porque eu estou colocando um recurso igual a gente quando compra a casa própria e pega um financiamento na Caixa, estou investindo, né? Então, esse é um processo que está sob vigilância também, mas eu valorizo o que o senhor colocou, a gente está atento. Vereadora Maria José, com a palavra. Presidente, senhor secretário, contador Alexandre, né? Prazer recebê-lo na nossa casa, senhores vereadores, vereadoras, senhores presentes. Eu gostaria muito de perguntar ao Alexandre, me permite chamá-lo assim, claro, secretário? Claro, porque todo prazer. É mais um aluno. Estamos em casa. Mas, Alexandre, e ao senhor também, é claro, né, a questão desse déficit que muito me preocupou, porque nós viemos de um superávit de 20 milhões no último, né, e com toda essa coisa de arrecadação, e quando a gente vê a arrecadação e que tem o IPVA, que é realmente, né, no primeiro quadrimestre, o superávit ainda devia estar, deveria haver um superávit se houvesse uma contingência, uma contenção aqui em determinadas despesas que aumentaram e muito, principalmente em algumas secretarias, não é, que passaram de uma secretaria de governo, que era de 14, passou para 26 milhões, praticamente todas elas, quase todas elas aumentaram, questão de 2 milhões, as despesas, demonstrativas de despesas, tanto dos encargos do município, que era de 63 para 69 milhões, então, né, uma ou outra deu uma diminuída, a questão até do PROCON, que era de R$300, passou para 33.905, então, eu gostaria muito, assim, como economista, não digo que eu entendo tudo de contabilidade pública, não, porque, inclusive, me socorro dentro dessa casa aqui, aquele trio ali, que sempre estou indo atrás ali, que são a nossa parte aqui, para poder entender mais, mas eu gostaria de saber, esses de 20 milhões em 4 meses, para um déficit de 4, né? Como é que se processou isso? Não é só IPVA pelas contas, pelo que eu fiz aqui. Posso falar? Pode falar. Bom, vereador, eu vou tentar explicar, né? Espero não tomar um 0 aqui, né? Já foi meu professor, espero não tomar um 0 aqui, né? Mas a explicação é o seguinte, olha, no primeiro quadrimestre, você tem uma receita de IPVA e IPTU bem maior que nos outros quadrimestres. Isso é um ponto de aumento de receita, tá? Ao passo que
a base orçamentária, o orçamento, né? Você começa a empenhar as despesas, e em janeiro você está conhecendo o orçamento, né? A distribuição das cotas financeiras, que é um mecanismo de controle dentro da dotação orçamentária, ela está sendo implantada. Então, no mês de janeiro, existe uma queda nas despesas que, posteriormente, vão se efetivando nos meses seguintes, tá? Sem comprometer nenhum tipo de prazo, tá? Outra coisa, no mês de julho, paga-se a primeira parcela do 13º. Então, isso é em torno de 5, 6 milhões, 4 milhões a mais de despesas, né, no mês que dá esse déficit. Tá? Nós temos também a evolução dos gastos da educação e da saúde, principalmente se preocupando com os índices, né? Temos que atender, gastar correto, gastar direito e atender. Esse é um elemento fundamental no aumento das despesas. A educação começa a reforma das escolas, quando começa pagamento de manutenção de escola, uma despesa que precisa fazer, uma correção. Isso tudo é despesas da educação que em janeiro dificilmente acontece, sabe, professor? Então, isso é um dos itens que repercutem no déficit do quadrimestre. Por quê? No primeiro quadrimestre você tem duas receitas muito boas, né? E as despesas começam a se alavancar a partir de fevereiro. No segundo quadrimestre, não. As receitas lineares e as despesas de custeio e capital a todo vapor. Entendeu? A explicação contábil que eu tenho seria essa. Deixa eu só para falar uma atenção, né? Até porque, pelo prazo, desculpa, senhor secretário, desculpa. Não, pode falar, desculpe. Não, eu interrompi a senhora. Não, eu queria só fazer um esclarecimento. Olha só, algumas despesas que não estavam previstas no orçamento do ano passado, que foi definido ano passado, nós realizamos esse ano, né? Vou dar alguns exemplos. 6,2 de reajuste dos servidores, foi só reposição de inflação, né? Os servidores queriam um índice de produtividade, aumento real, não foi possível, então foi concedido aos servidores 6,2% de reajuste só de inflação. Só esse valor, só esse 6,2, representa por ano 7 milhões de reais de acréscimo, que não estavam previstos no orçamento. Eu posso dizer que é um 14º salário, né, que a prefeitura acabou incorporando. O ticket de alimentação também, que era de R$ 250, ele foi negociado para 315 no acordo coletivo dos servidores. Isso representa R$ 65 de aumento por servidor. Quando a gente olha um valor desse por pessoa, parece irrisório, R$ 65 para fazer compra de supermercado o mês inteiro. Mas se você multiplicar por 5 mil servidores, nós estamos falando de quase R$ 400 mil mês, só de ticket de alimentação a mais. E aí, projetando para o ano, eu tenho aí quase 5 milhões de reais, 4 milhões de reais de ticket de alimentação. Não, né? não. Um outro ponto também que eu queria destacar é o seguinte: como a prefeitura não pagava INSS, 3 milhões por mês de INSS, não pagava, e nós renegociamos em março. O que aconteceu? Ao renegociar, eu fiquei obrigado a pagar em dia. Então, além da gente renegociar aqueles 10 milhões do INSS, em março eu tive que pagar em dia, em abril em dia, em maio, eu assumi, mas também não estavam, né? Então, essas despesas são muito elevadas. Aliás, eu queria, viu, Paulo, pedir licença à professora Maria José, para fazer um brevíssimo, muito breve, sobre a questão da Previdência Municipal. Eu queria trazer essa reflexão aqui agora, viu, pastor? Nós estamos pagando de INSS perto de quase, 3 milhões patronal, mais 900 mil que são descontos dos servidores. Se nós contratarmos um plano de previdência, estudarmos com carinho isso, um plano de previdência para os servidores, a prefeitura vai economizar. Isso tem que ser estudado urgentemente. E vai ter que vir para cá, viu, Paulo? Mas é um assunto que não dá para adiar mais. Né? Tanto pela questão da bomba de efeito retardado que está sendo alimentada, porque isso vai explodir lá na frente, né? As prefeituras todas têm esse problema. Mas esse dado que eu passei para a senhora, ele é contundente, quer dizer,
A partir da renegociação com o INSS em março, nós fomos obrigados a manter o INSS em dia. E isso arrebenta com o nosso caixa, né? No sentido aí bem enfático mesmo. Mas, é porque mesmo sendo mantido, né, é o primeiro com a meta das primeiras metas do quadrimestre, onde havia realmente a receita que chegaria, né? Agora, na questão do segundo, também é a questão da educação. Eu gostaria de saber o que aconteceu, afinal de contas, pelo que você propõe, você dispõe aqui, desculpa, né? Nós não chegamos ao limite exigido. Isso, uma área essencial como uma educação, eu acho que aumentou-se o gasto, visivelmente, aumentou-se o gasto, não sabemos ainda, porque os números, quando apresentados contabilmente, é uma coisa que o Tiaguinho falou muito bem, né? A gente não consegue discernir para quê. Foi para consertar a rua ou foi realmente para botar professores especializados dentro da sala de aula, de uma maneira muito grosseira, me desculpe até a comparação. E uma outra coisa que também gostaria de aproveitando, Alexandre, de falar dos demonstrativos, quer dizer, todas as autarquias estão com um saldo de caixa aí bastante interessante, tirando águas minerais, todas elas, e eu volto aqui, inclusive, na questão da autarquia municipal, que ainda está com esse 1.682.000 e não foi apresentado esse ano, não foi dado nenhuma bolsa, e a arrecadação dela aqui ainda não apresenta um acréscimo que se esperava, porque dizia que tinha muita gente atrasado, tudo, mas então ela está com 1.600.000 no caixa, não conseguiu aumentar a arrecadação, né, e também não forneceu serviço aos estudantes de Poços de Caldas. Não sei se você saberia me responder, porque é uma questão contábil, e eu também já estou colocando uma questão política no meio, né? Bom, Zezé. Zezé, pode chamar de Zezé, né, Zé? Vereadora? É uma honra. Tá. É claro, é como me chama. Bom, com relação à educação, né? Vamos no primeiro item, né? A educação, ela oscila da seguinte maneira. Se o município mantém um empenhamento normal, vamos dizer, linear, e se a receita sobe, o índice cai. Porque o empenhamento, a liquidação é com base na receita. Então, você tem o recurso, você gasta. Então, se você mantém um nível de empenhamento linear, e se em dado momento sobe a receita, o índice cai. Tá? Então, o que acontece? Até 31/8, nós estamos com um índice de 20,91. Tá? O que era para estar tão pouco menor, mas o que ajudou foi o pagamento da primeira parcela do 13º. Isso impactua. Né? Como a receita lá no primeiro quadrimestre, ela veio, IPVA e IPTU, que são as maiores, e entram nessa base de cálculo, cai. O que acontece? A partir de agora, já se concentra todos os esforços nos empenhamentos de liquidação todas as despesas do orçamento para atender esse índice. Então, nós temos ainda, em dezembro, 13º, mais obrigações patronais do 13º, que com certeza a gente atende o índice. Né? Não precisa fazer loucuras, né? Como dizem. O índice é atendido. Então, assim, dificilmente, eu acho que até, posso estar até exagerando, mas a gente nunca conseguiu, dentro do quadrimestre, atender esses, dentro de agosto, tá? Atender os 25. Mas sempre atendeu os 26 no final do exercício, que a lei determina. O município de Poços de Caldas nunca ficou sem atender, pelo que eu me lembro. Tá? Com relação às autarquias, o que a gente pode... a gente não está lá dentro, né, mas a gente pode observar o seguinte, olha, quando você pega a autarquia, né, você eu peguei a autarquia municipal, mas sim, está o IASME, sim, né, que até era uma questão aí da Previdência. Que sim. Quando você pega... Não colocava... Claro. Até Águas Minerais estão com dinheiro aí, 26.000. Sim. Águas Minerais é a segunda, né? É uma boa notícia, né? De últimas aí. Sim. As autarquias, pelo que a gente percebe, ela está mantendo uma constância de gastos e despesas no seu quadro de compromissos, José. Como eu vou te dizer, como a gente não está lá dentro, a gente não tem como exemplificar o que seria as receitas e as despesas das autarquias. Mas a gente observa o seguinte, você pegando a receita corrente das autarquias com as suas despesas correntes, existe realmente um equilíbrio em alguns casos. Não é? Aí a gente vai na receita de capital com as despesas de capital. Aquelas autarquias que têm um orçamento de investimento mais alto e ela não tem o recurso de órgãos externos, que é difícil ter mesmo,
Então, acontece um déficit na despesa de capital. O que é que aconteceu com a Prefeitura? Né? Lá no início da apresentação, né, a gente colocou lá 300 mil de receita de capital da Prefeitura e 6 milhões. Então, a gente sabe que arrecadou-se pouco na parte de capital, mas tem as despesas de capital de recurso próprio, então gasta mais. O que a gente percebe aqui é que o saldo de caixa dos exercícios anteriores tem suportado as suas despesas. Tá? Em termos contábeis, né, a gente percebe que as autarquias estão bem equilibradas, todas. Né? Inclusive, até como você disse da RAMI, né, que ela tem 1 milhão, que eu acredito que seja do fundo, né, e não há dos estudantes, né? Não há um acréscimo de receita, né? Porque sim, seria sim. Ela estava com saldo de banco no mês do primeiro quadrimestre para cá. Para esse, de 1.600 para 1.682. Quer dizer, aumentou, né? Acredito que seja alguma aplicação ou alguma contenção na sua despesa. Sabe, Zé? Basicamente, eu entendo que seria assim, viu? Isso. Não sei se eu esclareci. Não, esclareceu sim. Que são consideradas essas transferências intergovernamentais? Do Jardim Botânico? Que está lá do Jardim Botânico, esses 185 mil reais que chega para ele. Os repassos da Prefeitura. São repassos só da Prefeitura, não é intergovernamentais, não significa que não, que venha de outras. Só. Né? Muito obrigada. Tá bom? Senhor presidente, eu agradeço. Secretária Dalma, Alexandre, muito obrigado. E peço também a gentileza que eu vou ter de me retirar, porque agora é outro lado da profissão. Mas muito obrigada, viu? Prazer. Ao nosso PowerPoint, aí o nosso menino. O Gustavinho, que ele que faz a apresentação para mim aqui, gente. Gustavinho é meu auxiliar muito importante aqui. Valeu. Bom trabalho, Zezé. Palavra a vereadora Regina Cioff. Dalmo, Alexandre, todos os vereadores, todos presentes. Eu queria fazer algumas pontuações aqui. A primeira delas, que me deu uma dúvida aqui, Alexandre, se não me falha a memória, se eu estiver errada, vocês me corrijam, quando nós, no primeiro quadrimestre, havíamos falado em torno, se não me engano, de 47% em relação à questão do pagamento de vencimentos e encargos, em relação à receita corrente líquida. Se não me engano, eu não tenho esse número aqui comigo, a Juliana já foi embora, eu não... Mas, e agora? Nós estamos aqui com 44,30%. Teve o reajuste, né? Teve o aumento do Vale Compra e nós sabemos que teve mais contratações por necessidades aí, teve PSF, uma série de coisas, né? Eu não entendi por que caiu esse índice, que até é mais, mais confortável, né? É um índice mais confortável. Então, era essa a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, por que caiu, sendo que nós sabemos que todos os indicadores aumentaram em relação à folha de pagamento. A outra colocação que eu gostaria de fazer e lamentar é a questão aqui das metas, né? Lamentar a questão das metas de arrecadação e lamentar mais ainda que aqui elencado aqui nas receitas, nós não temos nem o íconezinho chamado CEFEM. Quer dizer, uma receita extremamente importante, de direito, e nem se contabiliza isso. É muito triste ver uma coisa dessa. Porque eu sempre falo que nós temos duas grandes vocações aqui em Poços. Duas. Mineração e turismo. E a gente não observa nem aqui esta condição, né, secretária? A condição de ter aqui, né? É tão ínfimo, é tão deixado de lado, não é nesse governo, essas coisas que vêm há anos e anos, né? Então a gente lamenta profundamente o que se arrecada de SSQN, é um absurdo. Nós sabemos muito bem que tem sonegações e sonegações, os senhores sabem, né? E outros mecanismos que nós já até tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente e tudo. Então, fica aqui o meu lamento, né? Meu lamento.
esperar que um dia nós possamos ver aqui CEFEM, né? E o valor justo, né? Essa sonegação absurda, vergonhosa. Essa é a outra colocação. E aqui, quando vocês falam aqui das metas, quando fala ali primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro, quarto, quinto, que dá ao menos 38 milhões, quer dizer, a meta era 246 milhões de arrecadação, em relação a isso, a essas receitas que vocês elencaram aqui? É isso? Aqui, a página 15, se puder colocar, Gustavo, por favor, a página 15 fala metas bimestrais de arrecadação, isso, né? E aí ele vem, primeiro bimestre, meta 70 milhões, arrecadado 70, segundo 70. Quer dizer, por que aconteceu isso aqui? Essas metas não são metas só de arrecadação de impostos, é muito importante deixar isso claro. Essas metas foram colocadas no orçamento que foi elaborado ano passado, para que a gente executasse esse ano, e só para vocês terem uma ideia, nessas metas que foram colocadas lá no orçamento, para a gente executar esse ano, estava uma receita de capital de 45 milhões de reais. Quer dizer, quem produziu, quem formulou esse orçamento, esperava que a Prefeitura captasse agora em 2013 45 milhões de reais de arrecadação para a capital, ou seja, projetos, governo federal, governo estadual, isso não entrou, esse dinheiro não entrou. Ora, se na meta está o valor, mas não aconteceu, claro que vai dar esse déficit. Então, se a gente olhar de uma maneira bem objetiva, na verdade nós tivemos um superávit de 8 milhões, quer dizer, 45 menos 37. Né? Por quê? Porque aqueles 45 que o orçamento dizia que iam entrar esse ano, por conta de obras, projetos, convênios do governo federal, não entraram. Então aqui, quando você lê essa página 15, é muito importante, volto a dizer, a gente não considerar que isso aqui são só metas de arrecadação de tributos. São metas de arrecadação, incluindo tributos, PTU, IPVA, e também arrecadação de recursos de receitas de capital, que não aconteceram e nem vão acontecer. Né? Quer dizer, então, esse é um ponto importante. Em relação à sua alusão ao CEFEM, eu queria reforçar aquele pedido que eu fiz no outro encontro que nós tivemos, em que a senhora realmente persista, persevere, porque é muito importante para nós essa sua atuação pertinaz em relação a esse assunto. Nós decidimos, e aí eu queria passar só assim, o que a gente está fazendo na prática, né? Nós designamos a fiscal Rosa Kraus, que está se especializando nesse assunto CEFEM. Nós não tínhamos lá no corpo de fiscais uma pessoa se especializando nisso. E nós estamos, a partir desse mês, notificando mensalmente ao DNPM Belo Horizonte, o executivo lá é o Leandro, né? Já fizemos vários contatos, e nós estamos mandando notificações ao DNPM Belo Horizonte, com um ofício capeando e uma planilha mostrando cada uma das mineradoras de poços, o que ela está recolhendo e não está recolhendo. Então, nós já temos uma senha de acesso ao site do DNPM, a nossa fiscal Rosa acessa diariamente esse sistema e a nossa missão de notificar está sendo feita. Em paralelo a isso, estamos fiscalizando ISS dessas mineradoras. Isso. Então, nós já começamos esse processo. A dificuldade, viu, doutora Regina, é que a Fazenda tem múltiplas atividades, são muitas atividades, e a gente precisa hierarquizar prioridades, quer dizer, nós não conseguimos atacar tudo ao mesmo tempo. Nós tínhamos 8 fiscais em janeiro, trouxemos mais 2 agora em junho, né? A nossa meta é chegar a 20 fiscais até junho de 2014, é uma meta. Se a gente vai conseguir, eu espero que sim, né? Mas, pelo tamanho da cidade, eu, por exemplo, tive em Macaé recentemente. Macaé é a fartura de royalties, mas mesmo lá, o secretário, tive em contato com ele, ele está buscando receitas próprias. Ele não quer mais ficar dependente só de royalties. Então, ele está buscando IPTU, revisão da planta de valores, ISS. Macaé tem 250 mil habitantes, lá tem 50 fiscais. 50. Nós estamos com 160 mil habitantes e 10.
Então, quer dizer, esse é um ponto decisivo que a gente precisa considerar, né? Eu já conversei com o prefeito, a gente pretende, numa eventual modernização administrativa, criar uma diretoria de fiscalização. Sim. Ou um órgão independente, uma agência, alguma coisa que deixe a fiscalização independente também é uma ideia, enfim. A gente precisa valorizar o corpo de fiscais da prefeitura e de modo a facilitar esse tipo de desafio que é melhorar as receitas no que toca aos tributos. Eu espero ter esclarecido essa questão do déficit das metas, porque quando você olha 37 milhões de déficit, dá a ideia de que você tinha uma meta de arrecadação de tributos, não cumpriu, não é verdade. Na verdade, no orçamento, eu peço a gentileza que vocês examinem o seu orçamento novamente, eu sei que todos são muito atarefados, mas vocês vão encontrar lá 42, 45 milhões de expectativa de recebimento de arrecadação de receita patrimonial. Importante só para completar, né, eu sempre, todas as audiências eu cobro isso, eu acho que você também deve estar sentindo uma grande necessidade de fazer, que é a questão do Código Tributário. Sim. E também saber que sempre, claro, há um desgaste político, mas o que se vai ganhar lá na frente, em termos de modernização desse código, vai retornar todo o desgaste que houve. Claro. E só ficou de me responder aqui também a questão da folha de pagamento, o percentual. Por que não é, Alexandre, 47%? Primeiro, qual que é a explicação, por favor? Regina, a explicação que a gente tem contabilmente falando é que a receita corrente líquida, ela se embute nela os encargos, tá? Desculpa, os encargos não, os tributos. Então, no primeiro quadrimestre, a receita era maior, entendeu? Os efetivos empenhamentos das folhas, né, dos PSFs, estão acontecendo, né? Eles têm sido contabilizados, empenhados, e no decorrer do exercício, tá, uma receita, já no segundo quadrimestre, já diminuiu, e no terceiro ela vai ficar linear. E a despesa da folha vai se manter e vai ter o 13º e tudo mais. Esse índice, eu acredito que vai aumentar. Com certeza vai aumentar. Essa queda que se deu, alguns empenhamentos que ainda estão sendo executados, tá? Porque a folha ela trabalha da seguinte maneira: a folha, para você ter a condição de entrar no índice, ela tem que ser paga. Se ela está empenhada e ainda não foi pago, que vai ser pago, mas a gente não coloca aqui porque é questão de liquidação, você entendeu? Tá? Mas você está dizendo que porque nós estamos fazendo uma avaliação estática, sendo que as coisas estão caminhando, então, nesse sentido? Sim. Eu acredito que a evolução dos empenhamentos da folha tende a aumentar um pouco. E aí, a folha aumentando e a receita diminuindo, porque ela vai, né, pode até cair alguma coisa, a folha aumenta, tá? Esse valor aqui, esse índice não vai se manter, não, ele vai aumentar. Pode ter certeza. Não, e a última colocação, só eu gostaria de saber do secretário, quais são efetivamente as ações da CEFEM, o senhor até falou, o senhor está implementando em relação à questão de ISS, QN aqui em Poços de Caldas, que realmente, assim como o ITBI é um problema seríssimo, e ISS também é. Qual é uma ação efetiva que o senhor está fazendo no momento em relação a isso? E, para mim, está encerrado. Muito obrigada. Legal. Bom, em relação a ações de curto prazo, quer dizer, nós definimos agora em julho um plano de ação, todos os fiscais, em relação a ISS. Então, esse plano está em curso, nós temos reuniões frequentes lá de ponto de controle, de indicadores, de medição, né, em relação ao ISS. Isso no âmbito local, né. Agora, eu acho importante fazer também um registro. A ministra Ideli Salvati, da Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal, ela está articulando uma ação junto ao governo, à Fazenda e tal, no sentido de fortalecer a arrecadação dos municípios. Quer dizer, o governo federal hoje está muito preocupado com essa excessiva dependência que os municípios têm de transferências federais. Então, por exemplo, a senhora tem se preocupado constantemente em relação, por exemplo, à arrecadação de ISS sobre leasing, cartões de crédito, cartões de débito, previdência privada, uma série de serviços que são prestados, principalmente pelos bancos, né,
que tem rede nacional, que recolhem esse ISS nas suas sedes, muitas vezes, né, nas matrizes. Então, o Itaú recolhe em São Paulo, a Caixa recolhe em Brasília, enfim. Então, esse assunto nasceu em debates da Frente Nacional de Prefeitos e também na Confederação Nacional de Municípios. Os dois líderes dessas entidades conversam com a ministra Ideli, e eu tenho acompanhado isso de perto, porque está vindo aí, foi até alvo de uma matéria em Valor Econômico, no dia 19 de setembro, até sugiro, se vocês quiserem navegar no site, Valor Econômico, 19 de setembro. Tem lá uma reportagem sobre isso. Quer dizer, o governo federal está estudando um mecanismo de fortalecer o recolhimento do ISS desses serviços de âmbito nacional nos municípios. E aí os bancos vão passar a recolher, por exemplo, a Master, Visa, essas administradoras de cartão, que hoje recolhem nas matrizes, vão passar a recolher nos municípios, a partir dessa lei, que, claro, vai passar pelo Congresso e tal. Mas já existe um movimento estratégico para que isso aconteça. Então, são duas frentes. Uma frente local, que a gente tem que atacar a fiscalização, e uma frente mais institucional, mais estratégica, que está sendo desenhada, né? E vocês observando lá a reportagem, outras citações aí na mídia, vão observar que isso está em andamento, né? No sentido de, naquela linha do municipalismo, né? Do fortalecimento do municipalismo. Então, acho que isso está a caminho. Então, só uma sugestão, nas respostas dos pedidos de informação, dos inúmeros pedidos que eu fiz, a gente observa uma divergência de informações muito grande em relação a estabelecimentos, principalmente hotéis, por exemplo. Principalmente? Hotéis. Sim, sim. DEMAI elenca uma lista, DME outra, secretaria outra. Então, eu acho que precisaria fazer realmente um recadastramento, algo nesse sentido, porque eu acho que esse é um ponto importante. Claro. Porque tem hotéis aqui que nunca recolheram ISS, você sabe disso. Então, e nem estão no cadastro. Eu não sei como acontece uma coisa dessa, mas realmente a gente observa nas respostas que vocês nos mandam aqui. Tá bom? Obrigado. A palavra ao vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, nobre secretário Dalmo, Alexandre, quem está na... É o Gustavo. Gustavinho. Senhoras e senhores vereadores, senhores presentes. Fugindo um pouco da audiência, mas como essa pergunta foi formulada, eu queria aproveitar a oportunidade do secretário aqui parabenizá-lo, porque o senhor rapidamente, na sexta-feira passada, me mostrou toda a reforma que está sendo feita lá na secretaria, e isso é motivo de muito orgulho para a cidade, a hora que aquilo estiver funcionando e tiver. Então, acho que vai ser, mesmo que demande agora um investimento, mas é um ganho de uma amplitude muito grande. Então, quero parabenizá-lo mesmo pela iniciativa, por esse compromisso de fazer as coisas de forma muito transparente, e quem entrar lá vai se sentir muito bem acolhido. Então, queria aproveitar, como foi tocado esse assunto, mas foge bastante da audiência, falar isso. Em relação ao que foi falado do DEMAI, de ter um superávit de 18 milhões, eu queria até me dar o direito de fazer o caminho inverso. Né? Gestão, boa gestão, talvez diferentemente do que aconteceu no passado. Né? Então, que bom que nós temos hoje as nossas autarquias em superávit, e o prefeito tem essa determinação. Então, eu fico muito contente com isso. E em relação ao ITBI, que também foi colocado aqui, e aí, a hora que o senhor foi falando os números aqui, eu também, junto com o vereador Zé Maria, que fizemos algumas contas aqui. Quando o senhor fala da possibilidade de ter 5 mil operações imobiliárias, né, quer dizer, que a gente conhece, fora aquelas que fica lá nos contratos guardados, né, que não é manifestado, nos famosos contratos de gaveta, 5 mil operações. Se nós fizermos uma média de só 100 mil reais, né, de operações, fiz a conta que daria em torno de 10 milhões de reais por ano.
Quer dizer, é um ganho muito grande. Acho que tem que trabalhar nisso. Mas aí, para nós fazermos isso, nós vamos ter que mexer no valor venal dos imóveis, porque a maioria dos contratos que se fazem hoje, eles se fazem para baratear todas as despesas de cartório, tal, de transferência, fica em torno aí, então, está bem abaixo. Nós já foi discutido isso, da necessidade de fazer uma recomposição do valor aí dos nossos valores venais aí dos nossos imóveis, que hoje, não sei se está defasado em 50%, talvez até 100% em alguns casos aí. Mas, quando fizermos isso, aí incide sobre o IPTU. Né? Então, é uma discussão muito grande que temos que fazer, porque para aumentar essa arrecadação, ela demanda outras ações, né? Então, era só para ilustrar e saber se realmente isso aí está sendo bem conduzido, como é que nós estamos pensando, porque realmente não podemos deixar de abrir mão, né, de uma coisa que é direito, não só direito do povo, né? Porque aquilo que entra no município é revertido em favor do povo. No mais, parabenizá-lo aí pela explanação, Alexandre, e a gente vê que estamos no caminho certo. Uma outra coisa, vi uma notícia, acho que li no jornal, que até uma notinha, dizendo que só nos resta 8 milhões daquela bendita herança que essa administração recebeu. Se o senhor tiver algum dado, se isso realmente procede, pudesse falar alguma coisa. No mais, obrigado. Legal. Bom, hoje nós temos ainda 7 credores remanescentes lá de 2012, né? E perto de 8 milhões, o valor que ainda resta pagar. Um esforço conjunto de todas as secretarias, né? Quer dizer, nós temos que deixar isso muito claro, quer dizer, todas as secretarias se empenharam muito nesses 9 meses, buscando economizar, lutando e renunciando a investimentos, né? A gente olha hoje, todas as ruas de Poços de Caldas tem buraco, né? Quer dizer, tem esse sufoco aí e tal. Enfim, é uma luta muito grande que não pôde, o prefeito, na vontade dele de resolver as coisas, infelizmente ele teve que ter um pouquinho de paciência para a gente primeiro resolver essas questões aí. Eu tenho fé que 2014 vai ser muito melhor, né? Então, eu tenho fé também que todos os fornecedores da prefeitura olham hoje para a prefeitura de uma maneira séria, né, íntegra, olham para a prefeitura com confiança, porque todos esses fornecedores são fornecedores de 20 anos, né, são fornecedores de muito tempo. Então, é muito diferente quando você pode trocar de fornecedor, né? Fornecedor A, eu estou devendo, vai para a justiça, e pega o B e começa a ter, né? Não, mas são fornecedores que têm uma tradição na prefeitura, anos e anos e anos e anos. E tem por trás dele empregados e tal. Então, essa negociação teve que ser muito bem feita, com muito respeito, para que as coisas fossem fluindo, e eu tenho fé que nós vamos chegar ao final do ano numa outra condição, né? Em relação à revisão da planta de valores, eu sei que é um assunto delicado, sensível, mas é um assunto que não adianta ficar botando band-aid, né? Doutor Zé Maria, na sua experiência, doutora Regina, na sua experiência de medicina, quer dizer, você fica botando band-aid, um dia tem que fazer a cirurgia, porque senão você não cura o organismo, né? Então, é um assunto que desde abril nós estamos conversando, começamos no núcleo pequeno de técnicos, avaliando, olhando, fizemos uma planilha enorme lá com diferentes imóveis da cidade, olhando com critério, fomos na ABNT consultar lá critérios técnicos para se fazer isso, né? Temos corretores que são credenciados da prefeitura, que também consultamos, amostramos lá uma série de imóveis, fomos à Caixa, me ajuda aqui, como é que foi a avaliação de imóveis dos financiamentos que vocês fizeram em 2012, fizemos uma amostra, né? Fomos à Secretaria de Fazenda Estadual, porque lá, cada vez que você doa um imóvel, ou quando acontece o falecimento de uma pessoa, e aí gera um inventário, existe um ITCB, que é um imposto estadual, que grava o imóvel e que a Secretaria de Estado avalia o imóvel e atualiza. Então, eles têm lá um banco de dados com X imóveis, que nos permite também avaliar. Então, a gente foi pescando, garimpando vários cadastros para ver
o equilíbrio dessa avaliação dos imóveis, né? E não concluímos o trabalho, porque ele é complexo, né? Para efeito de TBI, nós já conversamos aqui sobre o impacto. Agora, para efeito de IPTU, isso tem que ser muito mais estudado, né? E esse assunto, evidentemente, volto a dizer, não é só do secretário, nem só do prefeito, ele vem para a Câmara. Isso vai ser um assunto compartilhado, vai ser um assunto debatido exaustivamente, né? Agora, o que o prefeito deu de diretriz? Aí a gente tem que esclarecer, né? Quer dizer, no caso do IPTU, a diretriz é que haja o menor impacto possível para as pessoas, né? De modo que você equalize a planta, equilibre a planta, mas que você não faça de uma maneira... Quer dizer, esse imóvel que eu dei exemplo dos 20 mil, ele não vai ser tributado por 100 de uma hora para outra. Calma, vamos fazer a coisa com prudência, com equilíbrio, com serenidade, né? Até porque você não recupera 15 anos de um ano só. Então, é um processo que eu entendo, e há um consenso, que a planta de valores precisa ser atualizada, vai ser atualizada, é nosso desejo. Agora, o impacto disso no IPTU tem que ser medido com calma, com serenidade, de modo que algumas premissas sejam cumpridas. Por exemplo, justiça tributária. Isso é uma premissa básica, pano de fundo. Como é que você vai atribuir a um imóvel lá do Jardim Kennedy, né? Ou lá do Jardim Contorno, ou lá né? Um bairro mais humilde, o mesmo critério que você utiliza para bairros que todos sabemos são mais valorizados na cidade? Evidentemente que tem que se analisar, se ponderar, se equalizar, de modo a buscar essa justiça tributária. Isso é uma premissa que está presente, né? Agora, que é um assunto que não dá mais para adiar, porque, gente, olha, só para terminar, viu, Paulo, eu sei que estou sendo excessivo, mas eu vou me empolgando, né? O que eu posso fazer? Vocês vão me motivando aí, né, doutora? Eu fico empolgado, né? É melhor ficar empolgado do que desanimado, né, doutor Zé? Melhor para a saúde, né? Hein? Mas eu vou concluir. Olha, esse desgaste, viu, vereador Rogério, que o senhor traz como reflexão, o desgaste acontece de qualquer maneira. Se você não atualizar a planta e não tiver receita nos próximos anos, você vai se desgastar, porque você não vai conseguir fazer obra, não vai conseguir fazer investimento. Então, nessas andanças pelo Brasil, né, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Brasília, Rio, enfim, rodando o Brasil, eu já conheci mais de 400 prefeitos na minha vida. E o que eles me dizem, e parece que é uma evidência, viu, Paulo? Parece ser uma evidência, é o seguinte: olha, se eu melhorar a planta genérica de valores, mas eu disser para a comunidade, olha, eu vou fazer essa obra, e fizer, ele ganha credibilidade. Eu já cansei, o prefeito, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, me permita a ausência dele, né? Paraguaçu, seu Evandro reuniu a comunidade lá e disse, olha, eu preciso realmente melhorar o IPTU. Agora, está aqui uma promessa, um compromisso de fazer X investimentos, e fez, e foi reeleito. Então, esse negócio de desgaste, quer dizer, o desgaste acontece quando você faz um tipo de movimento que, em princípio, é danoso para os clientes, né, para os contribuintes, mas você não oferece uma contrapartida, um processo de compromisso. Então, o prefeito está confiante que a cidade tem um grande futuro, ele tem uma visão ousada para Poços de Caldas, ele é um empreendedor. Então, se o prefeito é um empreendedor, ele tem grandes ideias, grandes projetos, vontade de ver a cidade com muito investimento e principalmente preservando isso que a gente quer, que é a qualidade de vida, né? Então, mas para ter investimento, volta ao pré-sal, né? Como é que a gente vai tirar o óleo lá de 8 quilômetros de profundidade? Vai ter que construir navio, vai ter que treinar pessoas, enfim. Então, esse é o nosso desafio hoje, né? Quero investimento, então, nós temos que buscar as receitas, senão esses investimentos ficam só no sonho, né? Então, o filósofo já dizia, sonhe bem alto, mas construa a escada. Então, não adianta a gente sonhar alto se não faz a escada, nós não vamos chegar, né? Obrigado pela paciência. Mais alguém? Palavra ao vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário Dalmo, contador Alexandre, grande amigo, aos nobres vereadores, ao público presente, aos secretários presentes, essa receita, a prevista
E arrecadado é o grande fantasma da administração, né? Você prevê uma coisa e você não sabe o que você vai arrecadar. Esse ano aqui, baseado nos anos anteriores, como é que foi essa diferença? Foi maior ou foi menor? Outra coisa, uma dúvida que eu tinha aqui, que eu estava vendo, era questão de gastos. Qual é o limite de gasto? Eu lembro que na Secretaria de Esportes era de 0,6%, que eles estão lutando para chegar a 1%. Agora, na comunicação social, qual é o limite de gasto que se tem? Aqui no esporte era 0,6% do orçamento, está se gastando 0,3%. Agora, no orçamento, gasta-se 50%. No orçamento, não, desculpa, na comunicação social está gastando 50% a mais do que na Secretaria de Esportes, está gastando 0,48%. Qual que é o limite de gasto da comunicação? Sansão, o limite de gasto, os limites de gasto das secretarias, a comunicação social, ela tem um limite no final do último ano do mandato com publicidade, se me falha a memória. Com relação ao percentual entre secretarias, não tem um limite, você entendeu? É que se faz um limite da secretaria com o total da despesa orçada. Então não existe um limite, tá? O que a gente percebe é que a comunicação social ela tem feito um trabalho de maior publicidade e consequentemente, né, ela tem os seus empenhamentos mais assíduos, tá? Mas nesse primeiro ano, nesse primeiro momento, eu não vejo um impeditivo que a comunicação gaste mais com o esporte, tá? O que se tem que fazer é atender os anseios, né? Com relação ao esportes, lazer, existe também os incentivos culturais, né? Que a gente renuncia uma parte do ISS para que seja, né? Para incentivos que esse valor ele é voltado ao esporte, mas não é empenhado, né? Não é um gasto do município, tá? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, com relação a percentual, né, de receita, de gasto com a secretaria, o limite a gente tem que atender os constitucionais, que é educação, saúde pessoal, tá? Tudo bem? Com relação à receita de capital, as memórias de cálculos, o artigo 12 da lei complementar, ele reza o seguinte: 30 dias antes da entrega do orçamento, o município coloca à disposição do Legislativo e da Promotoria a memória de cálculo da receita. Então, é feito um estudo, tá? Mas que muitas das vezes, esse estudo, ele se enfatiza mais na receita corrente. A de capital, ela é basicamente através de pleitos, de projetos apresentados nos ministérios. E a partir daí se faz a estimativa da receita, tá? O que se tem, o que a gente, contabilmente falando, a gente reza como controle, é que as despesas de capital vinculadas àquelas receitas de capital só usaria se tivesse o recurso para aquela despesa. E aí se evita um déficit, tá? Dessa forma, eu acredito que seria uma maneira de controle bem mais pé no chão, sabe, Sansão? Mas assim, as operações de crédito, você faz a estimativa, você tem um projeto no Ministério, se ele não vem, né? E a receita de órgão público é claro, é regime de caixa, né? Você tem inicialmente uma proposta, uma projeção, mas a contabilização efetiva da receita quando o recurso vem, tá? Então, dessa maneira que acontece esses déficits na receita de capital em que se pese a operação de crédito, tá? Daí esse déficit, até o Codão falou, que não é da receita dos tributos, né? É da receita de capital, basicamente, tá ok? Mas em relação a anos anteriores, essa diferença, como é que ela foi? Ela foi maior ou foi melhor? O erro... você fala assim, não. Anos anteriores, foi melhor que as... Ela foi até maior. Ela foi até maior. Chegou a ser maior, tá? E como a administração atual trabalha com o último ano, né, da anterior, então ela tem que trabalhar nos moldes da projeção da anterior, né? E assim acontece sucessivamente. E a tendência dela é oscilar, tá? Se os projetos apresentados para o orçamento de 2014 forem melhores elaborados, consequentemente, esse déficit vai cair, ou às vezes nem ter, né? Que a gente espera que não tenha, entendeu? Mais alguém?
Eu vou pedir licença aqui para fazer uns comentários. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta. Pode ser que tenha me escapado aqui, eu procurei, mas aqui não tem informação sobre caixa e bancos nesse relatório. No caso do resultado nominal, tem lá o ativo disponível, que está... Lá no ativo disponível. Isso, então, isso. aquele ativo disponível, em torno de 15 milhões de reais, é o que nós temos em caixa e banco. Caixa e bancos. Caixa e banco. Então, no caso da prefeitura, né, Paulo, é só bancos. Caixa a gente não trabalha mais. Sim. Então, eu queria fazer uns comentários pelo seguinte. Em primeiro lugar, a preocupação com o déficit, ele é fundamental, é importante, porque, evidentemente, é por aí que a gente acompanha e fiscaliza o trabalho da administração para impedir que haja aí um descontrole nas contas públicas. Mas avaliar o déficit no quadrimestre isolado é um equívoco. Porque se nós pegarmos o acumulado do primeiro e segundo quadrimestre, nós vamos ter um superávit de 18 milhões de reais. Então, é importante, e isso demonstra claramente que há, né, uma racionalidade no acompanhamento da receita e da despesa. Há um dado importante também, que no segundo quadrimestre nós tivemos uma amortização de dívida fundada, que é o que nós pudemos perceber aqui, da ordem de 3 milhões de reais. Então, em que pese termos o adiantamento do 13º em julho, se nós não tivéssemos essa amortização de dívida fundada no segundo quadrimestre, nós teríamos um déficit de 1,5 milhão. Então, também esses 3 milhões de amortização explica o déficit do segundo quadrimestre. O que indica, inclusive, algo em torno de 7 milhões de reais no ano de amortização de dívida fundada. Significa que se nós não fundarmos mais nada, nós teremos aí pago algo em torno de 12% da dívida fundada apurada em 31 de dezembro do ano passado. A outra questão diz respeito a uma preocupação com a educação. É uma preocupação correta. Embora a gente não tenha todas as informações, porque provavelmente a gente possa ter já um planejamento e empenhamentos no sentido de que esses 25% sejam atingidos, né, com investimentos característicos da educação. Porque nós já tivemos situações que, para complementar os 25%, foi preciso usar a comida da merendeira, o vale-transporte da merendeira, né, para chegar nos 25%. Nós já chegamos até um paroxismo aí no passado de comprar pneu de trator com dinheiro da educação para chegar nos 25%. Então, acho que essa é uma preocupação interessante, mas os dados que estão aqui não nos permitem essa compreensão. A outra questão, uma pena que a vereadora Zezé não esteja, que é a questão da Autarquia Municipal de Ensino, que fez uma opção esse ano de buscar um equilíbrio atuarial. É diferente ter 1.600.000 em caixa, mas o seu cálculo atuarial te apresentar uma expectativa de falência em 3 anos ou 4 anos. Então, quando a autarquia decide dar um tempo na concessão de bolsa, ela não está preocupada com o que ela tem em caixa. Ela está preocupada com o que ela tem que desencaixar num determinado período. A isso nós damos um nome de cálculo atuarial. Quanto que nós temos para receber no período? Qual é a taxa de inadimplência, que é altíssima, em relação à autarquia? 8 milhões. 8 milhões. E há um dado importante também, que nós precisamos debruçar sobre esse tema aqui na Câmara. A autarquia concedia bolsa
quando o governo federal virava as costas para o jovem estudante brasileiro. Hoje nós temos uma política consistente no ProUni, nós temos uma política consistente no FIES, que hoje atende aí cerca de 3 milhões de estudantes em nosso país. Quer dizer, o nosso município tinha esse diferencial, que era dar uma resposta para a omissão do governo federal nesse campo, que hoje não existe essa omissão. Então nós precisamos refletir se é papel da autarquia continuar concedendo bolsa ou se é papel da autarquia ampliar a oferta de cursos, particularmente na formação de professores, que é a sua grande vocação, né, através desta relação que ela tem com a Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu quero fazer uma pequena defesa também aqui com relação ao DEMAI. O DEMAI não foi referência para o Brasil nos anos 90 só, não, ela foi referência também no início dos anos 2000. O DEMAI recebeu prêmios nacionais, estaduais, de 2000 a 2004. O DEMAI foi uma das figuras centrais na defesa da titularidade das águas para os municípios, quando havia uma intenção do governo federal, na época o presidente era Fernando Henrique, de privatizar todo o setor de águas. Para privatizar ele tinha que tirar o quê? Ele tinha que tirar a titularidade das águas do município. Toda a água seria titularidade da União. E aí ele poderia transformar a água numa commodity, e aí essa commodity, ele colocaria essa água em leilão público, e você compraria, Rogério, 20 metros cúbicos de água por segundo, você usaria 10 metros cúbicos, e os outros 10 metros cúbicos você jogava na Bolsa de Valores. Então, isso foi um grande enfrentamento que os departamentos municipais de água e esgoto fizeram, e que Poços de Caldas teve um papel central nesse período, inclusive sendo um dos redatores da Carta de Vitória, que foi a grande vitória da SEMAI contra a tentativa de privatização ou de transformação da água numa commodity. A outra questão aqui, que é uma preocupação recorrente do nosso colega, o vereador Sansão, a comunicação social, ela tem um aspecto, inclusive, do ponto de vista constitucional, né? Dos pressupostos das ações públicas é a publicização, é a publicidade dos atos do governo, que se dá pelas formas tradicionais, né, e que se dá também através da propaganda institucional. Os governos compreendem isso. O governo de Minas Gerais, por exemplo, ele tem uma expectativa de gasto da ordem de R$1 bilhão de publicidade por ano. Dá para fazer praticamente um centro administrativo por ano com publicidade. E nós aqui, nós estamos apontando para algo em torno de 2,2%, talvez menos, 1,8% do orçamento em comunicação social, que eu acho que é um número pequeno. Eu acho que é um número pequeno. O município deveria investir algo em torno de 2,5% a 3,5% em publicidade, até para cumprir suas obrigações constitucionais de fazer com que os seus atos e as suas ações de governo cheguem à população. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui, Edalmo e Alexandre, e senhores vereadores e vereadora, que eu acho que frequentemente nós discutimos aqui que nós temos que buscar alguns bons consensos, né? A gente tem uns embates aqui que são necessários, que fazem parte das nossas diferenças de visão de mundo e de visão política, né? Que é na contradição também que a gente cria. A contradição é criativa, né? Sem contradição não tem criação. Mas a gente tem falado de buscar alguns consensos positivos. E se tem um consenso que eu acho que a gente tem que construir urgentemente para Poços de Caldas, é a questão da Previdência Municipal. Não tem cabimento a gente desperdiçar entre 10 a 14 milhões de reais por ano com
Previdência, o regime geral da Previdência. Quase 30. Não, o que nós estamos desperdiçando. Assim, Nós estamos gastando em torno de 30 e 30 alguma coisa, mas desses 30 nós estamos desperdiçando de 10 a 12 milhões. É um recurso que podiam ficar aqui no município, deveriam ficar aqui no município, para investimento. E nós temos um grande desafio, porque o município de Poços hoje tem uma capacidade de investimento baixíssima. 7 milhões, 8 milhões de reais, talvez, 7%, 8%, talvez. Nós temos que chegar a 15%, temos que chegar a 18%, temos que chegar a 20% de capacidade de investimento. Então, eu acho que essa questão é uma questão que nós deveríamos nos debruçar aqui, e se tem uma contribuição estratégica, né, histórica, que nós podemos dar ao município, é liquidar com a nossa relação com o regime geral da Previdência e criar a Previdência Municipal. A grande preocupação que nós tínhamos no passado, e como servidor público, o Alexandre está aqui como servidor de carreira e tal, a grande preocupação é como o risco de que esses fundos previdenciários sejam mal utilizados. Nós temos agora aí uma operação da Polícia Federal, né, que pegou prefeitos aí de 10, 12, 15 cidades, 20 cidades, que aplicavam num fundo gelado que dava prejuízo e voltavam o dinheiro para o caixa dele. Mas isso não é difícil de resolver. A nossa obrigação, enquanto legislativo, é criar condições para que esta autonomia não seja do prefeito, para que um fundo privado, um fundo de previdência municipal, seja gerido por um banco público. Ou a Caixa Econômica Federal, ou o Banco do Brasil, né, que faria a gestão desse fundo sem que a prefeitura tivesse qualquer tipo de ingerência. E mais, exigindo que o município também, com relação ao Fundo Municipal de Previdência, tivesse obrigatoriamente que apresentar suas certidões negativas para poder contratar. Então, eu acho que esse é um grande desafio que nós temos aqui. E, Adão, se você pode levar um recado ao prefeito, ele não precisa de conselho, evidentemente, porque tem demonstrado grande capacidade e grande discernimento, mas eu mandaria essa questão do regime de previdência municipal para essa casa ainda esse ano. Eu mandaria ainda esse ano. Porque não tem sentido a gente deixar, com todas as dificuldades que a gente tem para investimento, a gente deixar um valor desse de 10, 12, 14 milhões ir pelo ralo, né? E, finalmente, essa questão das metas que nós já tivemos a oportunidade de discutir aqui, que são essas questões dos orçamentos artificiais. Você monta um orçamento artificial, a partir desse orçamento artificial você tem seu espaço de suplementação por decreto, e aí o que era 15% vira 20% por decreto, porque o orçamento está superdimensionado, né? E o grande risco dos orçamentos superdimensionados é os prefeitos e os secretários começar a acreditar que aquilo é verdade e começa a gastar, e é por isso que a gente estoura as contas no final do ano. Não é mesmo? Então, o que nós temos aqui claramente é um orçamento artificial, né? Não há uma falta de cumprimento de meta. Existe uma meta que não seria cumprida, existe uma meta absolutamente inviável. Então, são os comentários que eu queria fazer, agradecer aqui a presença do Alexandre, a presença do Edalmo, e deixar aqui para eles para as suas considerações finais, agradecendo os vereadores que ficaram até esse momento, justificando, evidentemente, os 3 vereadores professores que têm os seus horários aí a serem cumpridos, o Flávio, o Tiago e a Maria José. Gente, obrigado mais uma vez. Eu só queria deixar o meu agradecimento aqui ao Gustavinho, né? Ele fica aqui atrás aqui da PowerPoint, essa apresentação mais didática, que ele é o responsável, ele me ajuda muito, viu, Gustavinho? Obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Valeu. Bom, quero desejar um bom fim de semana a todos, agradecer também a atenção e só dizer que nós estamos lá na fazenda com portas abertas, sem paredes, sem divisórias, transparente, as claras, né? O que vocês precisarem, nós estamos à disposição, e também os seus eleitores, quer dizer,
todo eleitor que quiser ir lá, passar uma hora conosco, ver como é que funciona na prática a fazenda, nós estamos totalmente à disposição, atendemos todas as pessoas, né? E é assim que eu confio no que é público, quer dizer, o que é público tem que ser público. Parece óbvia a afirmação, né? Mas o que é público tem que ser público. E eu trabalhei numa empresa pública 34 anos e eu aprendi muito bem isso no dia a dia. Então, o que precisar de mim lá, eu estou totalmente à disposição de você. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a todos os vereadores e presentes. Muito obrigado.